Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje, eu quero mostrar para vocês que nem sempre a gente tem que ir até o fim com as coisas, tá? Então, é uma coisa que eu estou passando nesse momento com a minha empresa. A gente sempre repensa, tá? E eu sempre falo a gente, mas atualmente sempre eu fico repensando sobre a minha empresa, sobre as coisas que a gente está fazendo e se a gente está indo para o caminho certo. Mas quando você cria um projeto novo, ou você está numa empreitada nova, além do empenho e tudo que você precisa para executar, uma das coisas que a gente esquece sempre de definir é quando parar, né? Então, qual é o prazo de validade? Tá? Então, qual é a validade daquilo? Nem precisa ser um prazo, tá? Não precisa ser uma data, mas qual é a validade que esse projeto tem, ou que esse atendimento a um cliente específico tem, ou que tal coisa tem que dar retorno até X tempo. Então, sim, você tem que definir uma validade para as coisas, tá? Então, você tem que dar o máximo de empenho até aquela validade, tá? Então, por exemplo, coisas que eu já errei na minha vida, tá? Eu já tive empresas que a gente não definiu um prazo para ela acabar, tá? Então, assim, tudo bem, a gente vai brigar com ela quanto tempo, tá? Então, se a gente não conseguir fazer ela ter X de faturamento, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar as portas, a gente para. Então, se a gente não definiu esses pontos de refletir e esses pontos de parada, isso é muito importante para que a gente consiga alinhar ali se a gente está indo para o caminho certo ou não. Então, a validade é muito importante. Quando você for atender um cliente, é a mesma coisa, tá? Então, muitas vezes o projeto começa sobre uma perspectiva e à medida que ele vai evoluindo ali, você começa a mudar um pouquinho mais esse rumo. Se muitas vezes você não consegue fazer isso, e aí você bate na validade do projeto que você definiu, né? Então, pode ser em contratual, pode ser uma meta interna sua ou da sua empresa, tá? Então, por exemplo, esse projeto, ele começou a mudar tanto que eu não dou resultado mais nesse projeto, tá? Se o resultado é importante para você, assim como é para mim, tá? Então, se eu não dou resultado para meus clientes, por exemplo, eu prefiro não atender esses clientes, tá? Então, eu prefiro dar resultado, eu foco no resultado, tá? Assim como aqui no DevPleno, tá? A gente faz os cursos, a gente foca no resultado, você tem que aprender, você tem que executar o que a gente está ensinando, tá? Então, a gente foca muito no resultado. Então, se eu não consigo isso com o meu cliente, esse é um indício para mim que a minha validade com ele acabou, tá? Então, assim, tá na hora de eu falar não para ele. Tá? E outra coisa que pode acontecer, né, principalmente quando a gente está atendendo um cliente, ele não fica lucrativo. Tá? Então, assim, às vezes você está gastando muito mais energia para atender esse cliente do que lucro que você está tendo. Eu sempre brinco que projeto que está empatado é prejuízo. Tá? Por quê? Porque se você tem mão de obra, se você tem tudo mais, você está pagando imposto, os direitos trabalhistas são seus, tem muita coisa ali que você vai arcar nesse prejuízo, digamos assim. Então, se você está empatado, é prejuízo. Se você está perto do empate, é prejuízo, tá? Então, eu considero aí, se você está muito próximo da sua margem de ter um lucro, às vezes o seu lucro não vale a pena, né? Então, essa pode ser também um indício aí que a validade chegou, né? Então, se chegou o momento de ou renegociar ou de simplesmente expirar e aí você não atender mais esse cliente, tá? Então, esses são os pontos muito importantes que a gente tem que definir para o nosso negócio ou para a nossa carreira, tá? Até quando você vai fazer aquilo? Qual que é o indício que vai te indicar, digamos assim, que você chegou na validade do seu projeto ou na validade do atendimento daquele cliente, tá? E muitas vezes, quando é cliente, tá? Muita gente fala assim, nossa, mas você não quer ganhar dinheiro, tá? Mas muita gente esquece que tem várias contas que você tem que fazer, tá? Então tem muita coisa que você tem que fazer e pensar por fora além disso, tá? Então, por exemplo, né, um outro exemplo que é bastante interessante. Às vezes eu já recebi várias, né, propostas de trabalhar no exterior. Muitas vezes é para receber um salário muito inferior ao que eu consigo gerar de resultado aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem que ver o custo dessa oportunidade, que é uma validade. Tá? Então, assim, quando o dinheiro para mim não for mais problema, aí sim eu vou procurar realmente ir por causa da experiência. Mas enquanto o dinheiro ainda é uma coisa que eu preciso para viver, né? Eu preciso gerar para viver, eu preciso desses resultados financeiros para viver, isso ainda é uma validade para mim, para continuar aqui, né? Então, assim, quando isso, beleza, eu estagnei nessa parte financeira, eu já tenho uma estabilidade financeira, e aí eu posso arriscar mais, então, vou conhecer, né? O meu foco não é mais dinheiro, aí sim eu vou arriscar esse tipo de coisa nova, digamos assim. E mesmo assim, se eu tenho que definir uma validade, até quando eu vou ficar aqui?
né? Então, assim, até quando eu vou continuar morando no exterior, por exemplo, né? Então, qual que é a minha validade para isso? Isso é muito importante porque quando você chegar nesse ponto, não vai ser a dor que vai fazer você tomar a decisão, vai ser a validade que você colocou quando você estava confortável para decidir aquilo, tá? Então, por exemplo, o que é importante? Quando você está fazendo a sua empresa dar certo, por exemplo, se você definir que aquilo é validade no momento que você está passando aperto, não é a validade que você definiu naquele momento que está fazendo você parar a sua empresa, mas é a dor, tá? Então é por isso que é muito importante você fazer a validade antes que você passe por aquela situação, tá? Então defina bem antes, tá? Um cliente ele tá lucrativo, então define isso antes, não define em cima da hora. A sua empresa, qual é o ponto que você vai parar? Define isso antes, não é porque você não dormiu 2 noites, tá? Você tem que definir isso antes, porque senão o não dormir 2 noites é o que está fazendo você tomar a decisão, tá? Então, validade a gente define antes, não no momento que a gente está passando por aquela necessidade ou por aquele aperto, tá? Então, essa é a dica de hoje para vocês. Toda vez que você for começar um projeto novo, começar uma empreitada nova, atender um cliente novo, qualquer coisa nova, qualquer coisa que dependa ali da sua energia, etc., defina uma validade. Então, defina até onde você vai, né? Então, é lógico, né? Tem algumas coisas que a gente sempre brinca, né? A gente vai até dar certo, tá? Mas isso também é muito complicado, porque se a gente vai até dar certo, mas se você percebe que não está indo para o lugar certo, você tem que definir uma validade para pelo menos você começar a mudar um pouquinho, tá? Porque o ir até dar certo pressupõe que você vai mudar as coisas até que dê certo, porque senão, se você bater na tecla sempre com a mesma ideia, com a mesma tentativa, pode ser que a sua tentativa esteja errada, tá? Então, defina a validade para suas ideias, para os seus projetos, para sua carreira, isso é muito bom, tá? Isso é muito importante para que você consiga alcançar seus objetivos, né? Então, todos os objetivos que você definir com a validade fica muito mais fácil, lembrando de definir a validade bem antes de você passar pelo teste dela, né, digamos assim, tá bom? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no inscrever-se aqui, clica no sininho para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos aqui. Vai em facebook.com/devpleno, curte a gente lá também e pede para receber os conteúdos primeiro. Vai em devpleno.com, deixe seu e-mail lá que a gente manda os nossos resumos semanais e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!